Fala, time, bom ou não? Se você, assim como eu, que gosta de futebol, sabe que, na medida que vão acontecendo os campeonatos, acontecem jogos fora de casa e em casa. Ou seja, é um ambiente diferente. É um campo em casa, campo fora de casa. Cada um desses ambientes vai ter suas particularidades, mas no final das contas está todo mundo jogando o mesmo futebol que a gente gosta, né? E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje, sobre campos diferentes fora de casa ou dentro de casa. Ficou curioso? Então bora pro vídeo. Bom, todo jogador quando termina um jogo, né, além de garantir os 3 pontos, que é uma fala que é constantemente mencionada pelos jogadores, ele sempre menciona a dificuldade de ter jogado no campo adversário. Ou porque o fator torcida fez a diferença, ou porque o campo fez a diferença. Mas no final das contas, o que aconteceu dentro de campo foi apenas o puro e bom futebol. 11 jogadores de cada lado, controlando a bola com o objetivo de fazer um gol, um ou mais gols, né? E quem fez menos gol acaba perdendo o campeonato. E o ambiente faz a diferença? Sim, talvez. Existem muitas variáveis, mas nós não estamos falando aqui sobre futebol. Mas eu, como alguém que sempre falo sobre Azure, aqui no canal e nas minhas palestras, hoje eu queria falar um pouquinho sobre um outro campo no qual eu não tenho tanta experiência no meu dia a dia. Claro, eu trabalho com 2 tipos de ambiente, mas não completamente com outro ambiente como a AWS, o AWS, que é um ambiente também muito poderoso, que nos fornece uma grande quantidade de serviços com excelente qualidade, com diversas camadas, né, de precificação, free tier, muito interessante, mas comumente eu falo do ambiente Azure. E para a gente jogar nesse campo diferente, geralmente os times eles viajam antes do jogo para começar a se ambientar, para começar a acostumar com o campo, com os buracos do campo, com viver naquele ambiente ali que é importante para que o time fora de casa consiga um bom resultado. E aí acontece a mesma coisa quando a gente está trabalhando com outra tecnologia. Nós temos que nos ambientar, nós temos que entender essa nova tecnologia e como ela vai ajudar a resolver os nossos problemas. Como eu falei, na maioria do tempo eu trabalho com Azure, mas sim, às vezes eu tenho que trabalhar com outros ambientes, nesse caso, a AWS. E tem uma outra coisa que, como um bom técnico, eu sempre venho mencionando aqui no canal, junto com meu amigo Osanan Jordani, que é fundamentos. Afinal das contas, se você não souber os fundamentos, é impossível você simplesmente trabalhar num outro ambiente, porque você não vai saber como se movimentar e até mesmo usar o background de que você já tem algum tipo de conhecimento para começar a trabalhar nesse novo ambiente e, inclusive, performar. Como um bom jogador, se eu sei chutar ou bater uma falta no meu campo, provavelmente eu vou ter a mesma ação num campo fora de casa. O fundamento é o mesmo, né? Bater falta é o mesmo em todos os tipos de jogos de futebol, tá? Então nós vamos falar hoje sobre AWS. Deixa eu mudar aqui minha tela. Ok, e novamente, organizando a casa. Eu poderia também dizer fundamentos. E por que que isso é importante, tá? Como eu mencionei, a AWS é um cloud provider muito, muito famoso. Você conhece, obviamente. E assim como outros cloud providers, o AWS nos fornece diferentes serviços para serem utilizados e entregar valor para os nossos clientes. Então, como você pode ver aqui nesse AWS Cloud Products, é uma lista de produtos, tá? Nós temos várias categorias, existem vários infográficos que fazem uma comparação entre recursos da Azure, recursos do GCP e AWS, e como eles, né, se equalizam ali. Mas olha só que interessante, nós temos infinitos recursos na AWS, tá? Mas, por exemplo, vou pegar aqui Compute. Recursos de computação, né? Elastic Computer. Olha só, nós temos aqui um que eu já usei bastante,
o AKS, que é o AKS, vulgo da Azure, né? Mas é um serviço que, como o próprio nome diz, nos provê uma plataforma com Kubernetes. Nós temos outro serviço aqui, por exemplo, o Elastic Beanstalk, que você pode executar suas aplicações web nesse serviço. Nós temos um Serverless Compute for Containers, que é o Fargate. É muito interessante também esse serviço. Existe uma outra infinidade de recursos, da mesma forma que você teria em outros cloud providers, tá? Mas cada um desses recursos possui, claro, uma camada de serviço. E olha que interessante, você possui serviços que são always free ou 12 meses free, e aí você tem vários tipos de serviços interessantes na AWS aqui que você pode utilizar para criar seus workloads, para começar também a atuar no ambiente de cloud. Mas, muito interessante, esse é um novo campo de jogo, o que vai ser um pouco diferente em relação ao ambiente que talvez você esteja trabalhando hoje, seja o GCP ou Azure, são os nomes, né? E muitas vezes a qualidade de serviço vai variar de cloud provider para o outro, mas todos têm uma ótima qualidade. Mas a AWS tem serviços muito interessantes, eu gosto muito de alguns serviços da AWS, inclusive, que eu tenho utilizado, tá? E olha que interessante, antes da gente mover para o próximo tópico, eu quero mencionar por que é importante organizar a casa. Ao invés da gente simplesmente chegar e criar um recurso no nosso ambiente de cloud, como eu já falei aqui no canal, nós devemos entender como esse cloud provider funciona, tá? Isso é muito importante. E aí, se você olhar para a AWS, eu procurei fazer um paralelo entre a AWS e o Azure, tá? Aqui nessa imagem, eu vou dar uma maximizada nessa imagem aqui, nós temos o que eu já mencionei anteriormente sobre o Azure, Management Groups, e aí você pode ter uma hierarquia de Management Groups, por exemplo, uma área de marketing, uma área de financeiro, uma área de sandbox, e a cada um desses Management Groups você pode associar uma ou mais subscriptions, e dentro dessas subscriptions você vai possuir todos os recursos de cloud que você utiliza. Só que todos esses recursos de cloud que você utiliza, eles estão associados a um resource group, que é de fato um agrupador lógico desses recursos que você está trabalhando. Na semana passada eu falei um pouco sobre organizar a casa no Azure e mencionei sobre tag, name, conventions. Foi um vídeo bem interessante, tá? E aí, essa é a forma como a Azure trabalha na sua hierarquia de organização do recurso. Isso faz a diferença na hora que eu vou começar a trabalhar, Albert? Bom, talvez se você está simplesmente fazendo um teste, fazendo uma POC, não vai ter tanta complexidade. Afinal de contas, se você criou uma camada free no Azure, você simplesmente vai ter a subscription, você começa a criar um recurso, e para criar um recurso você depende de um resource group, e voilá, você pode utilizar o recurso. Mas quando você começa a trabalhar no modelo mais enterprise, né, mais empresa, você precisa organizar melhor a casa. E eu já falei sobre isso em relação ao Azure, tá? Mas no final das contas nós temos Management Groups, Subscription, Resource Groups e Resource. Isso basicamente é o que a Azure nos fornece. E quando a gente vai para o modelo da AWS, qual que é a forma de organizar esses recursos? Vou arrastar isso aqui um pouquinho para cá. Na AWS, nós temos o Organization Root, que é basicamente o root do Management Group. Entenda que seria o seu diretório padrão, tá? Nesse Organization Root, nós podemos criar através dele, ou seja, sendo filho desse Organization Root, imagina uma hierarquia de pasta, o Organization Units. E aí, esse Organization Units, ele é basicamente o Management Group da Azure, tá? E aí, o que é interessante? Com o Organization Unit, você vai ter membros desse Organization Unit, da mesma forma que a gente faria na Azure, e você pode criar sua hierarquia que vai agrupar algum tipo de coisa que nós vamos falar já. Mas essa hierarquia pode ser um ambiente de marketing. Dentro desse ambiente de marketing eu tenho outro Organization Unit chamado
produção, um outro teste, um outro acceptance e por aí vai. Então, eu estou hierarquizando, né, os meus recursos baseado no meu projeto, baseado no meu ambiente e por aí vai. Então, o meu Organization Root pode ter um ou mais Organization Units e o meu Organization Unit vai ter o account, né, o Member Account. E o que seria esse Member Account, né? Basicamente, é a nossa subscription, quando a gente usa o Azure, tá? Esse account, ele vai ser a conta que você vai colocar todos os seus recursos, tá? Ah, Albert, não existe um Resource Group na AWS? Bom, existe um Resource Group que você pode agrupar os seus recursos, mas em geral, tá? Não é a mesma ideia do Resource Group da Azure, tá? Mas em geral você tem essa hierarquia, partindo do Organization Root, Organization Units e o Member Account. E dentro desse Member Account, aí sim você vai ter os seus recursos. Ah, Albert, então quer dizer que para cada um eu vou ter N usuários? E como é que eu faço isso? O Member Account, ele é mais parecido com uma subscription. Ele não é um usuário de fato. O Member Account, ele vai ser o responsável pelo billing de toda a solução que você está usando no seu ambiente da AWS. Tá? Então, entender essa organização também faz sentido. Tá? Se você vai trabalhar com a AWS a primeira vez, já que é o seu primeiro ambiente de cloud, ok. Você vai acessar lá o console, você vai ver lá o serviço que você deseja, vai criar e talvez isso não se importe. Mas da mesma forma como você vai trabalhar em um ambiente enterprise, é importante você entender esse tipo de organização e como essa organização vai afetar o seu dia a dia na hora de trabalhar com seus recursos. E por que é importante organizar a casa? Se você observar aqui, o Organization Root ele possui políticas, tá? Nessas políticas você pode determinar como os recursos ali serão utilizados e por quem vai ser utilizado, tá? Então as políticas elas vão te ajudar em compliance e segurança, tá? E você pode aplicar políticas desde o Organization Root e aí você pode adicionando essas políticas também para o Organization Units e por aí vai. Então é bem importante você entender esse recurso. Quando que eu poderia utilizar isso, Albert? Da mesma forma que eu citei anteriormente. Imagina que eu tenho um Organization Unit, Marketing. E dentro de Marketing eu vou ter Production and Development. Você concorda comigo que para cada um desses Organization Units eu vou ter diferentes recursos, tá? E ainda eu nem falei de Member Account, mas claro, eu já ia falar of course, mas claro, eu vou ter o Member Account. E dentro desse Member Account eu vou ter N recursos distribuídos. Mas o meu time de desenvolvimento não deve acessar o meu ambiente produtivo. Por isso eu vou criar políticas, por isso eu vou criar regras e associar, inclusive aí sim o meu IAM, né, o meu Identity Account, para os meus Organization Units, Member Accounts específicos. Eu não vou dar permissão aos meus usuários para acessar o ambiente produtivo. Mas, em contrapartida, o ambiente de dev, os usuários desenvolvedores vão ter mais controle sobre o que eles podem criar e excluir, gerenciar, né, à medida que eu defino as regras para esse gerenciamento. Então, uma forma de utilizar isso é justamente você organizar e segregar como esses recursos, ou como essas pessoas que trabalham no seu ambiente de cloud vão gerir os recursos disponíveis nesse ambiente, ok? E aí é legal, como já citei, nós temos vários produtos na AWS, inclusive para criar uma conta, nós temos a camada free, criar uma conta é bem simples, eu vou deixar o link na descrição. Mas eu tenho aqui um exemplo de Organization, eu vou abrir aqui o console da AWS, e olha só que interessante, tá? Aqui tem meu console home, tem Welcome AWS. Repare que tem links que nos ajudam a obter mais informações, inclusive a aperfeiçoar nosso conhecimento, né? Health, nós não estamos utilizando nada específico. Eu não tenho muita coisa no ambiente, na verdade eu não tenho nada criado, eu já criei, deletei. Mas olha só, eu vou vir aqui, eu posso tanto digitar aqui, né? AWS Organizations.
Organizations, ou simplesmente acessar o atalho que está aqui na minha home, Recently Visited AWS Organizations, e dentro desse Organizations, desse menu, eu vou administrar as minhas organizações, tá? Então, dentro dessa organização aqui, eu tenho um account que eu criei anteriormente, tá? Que é um outro usuário chamado Albert Tanuri, com um outro e-mail, e aí eu vou mostrar o que seria esse account. E eu tenho também uma Organization Unit aqui. Aqui eu tenho o meu root, né, Organization Root, e aqui eu tenho minha Organization Root, Unit Code FC. Eu vou marcar aqui minha Organization Unit Code FC, vou vir aqui em Actions e vou dar um Create New. E aí que eu vou colocar um PRD, ou produção, e posso definir as minhas tags também, tá? Aqui como é um exemplo, e criei a minha Organization Unit. Só que ainda eu não tenho condições de criar um recurso nessa Organization Unit, a não ser que eu tenha algum Member Account associado a ela, ok? Então, olha só, agora eu vou abrir aqui um outro portal que eu tenho, tá? Que é um outro portal, deixa eu só mudar a cena aqui, que é justamente para o meu account que eu criei anteriormente, tá? Como que cria esse account? É bem simples, tá? Eu vou mudar aqui, como exemplo, Add AWS Account. Aí você pode criar um AWS Account, você vai colocar o nome do seu account, o e-mail, o IAM Role Name, né? Ou você pode fazer um invite por um account existente. Eu fiz o invite por um account existente, eu já tinha esse usuário criado. Então aqui eu tenho o meu usuário, que é o outro Albert, e nesse usuário eu tenho o meu console. Eu aceitei o invite, tem um e-mail que você recebe, você aceita o invite, você faz o login. Só que eu não tenho nada criado aqui, tá vendo? Nada, absolutamente nada. Eu posso começar a criar alguma coisa. Por exemplo, eu vou criar aqui uma Virtual Machine. Cliquei na adicionar Virtual Machine. E olha só que interessante. Antes de eu criar minha Virtual Machine, ele pede para eu simplesmente começar a adicionar as minhas informações de cartão de crédito, de billing. Afinal de contas, esse account está associado a um usuário meu que tem permissões, mas eu não posso criar nenhum recurso a não ser que eu associe a esse usuário, a essa subscription, como centro de custo que vai pagar pelos recursos que eu estou utilizando. Então, esse é o segundo passo depois que você faz o invite para um Manager Account, tá? Neste caso. Então, depois de ter criado toda essa estrutura de usuários e de account, Manager Account, Organization Unit Manager Account, aí vai aparecer algo relacionado que você está vendo aqui. Eu tenho esse usuário Albert, eu vou selecioná-lo, Actions, Move, e aí eu vou mover esse usuário para uma Organization Unit específica, por exemplo, de PRD, de produção. Pronto. A partir desse momento, eu tenho o meu usuário, minha conta, minha subscription, conforme você gostaria de entender, associado a essa Organization Unit. E para essa Organization Unit, aí sim eu posso criar todas as minhas regras de políticas, né? Então temos aqui os serviços, as políticas, eu não vou entrar nesse detalhe agora para não ficar tão maçante esse vídeo, mas basicamente eu preciso organizar meu ambiente, entender como é que o meu ambiente trabalha antes mesmo de começar a criar os meus recursos. Só para você ter uma noção, eu estou aqui vou acessar o meu console da AWS novamente aqui, ó. E olha só que interessante. Eu tenho o meu account, já criado, até esqueci o nome dele aqui agora, o Member Account. Eu já tenho o Member Account meu originado, dessa conta da AWS. Aí eu vou criar aqui um Container Registry. Quando eu vou criar um Container Registry, é basicamente muito simples, tá? Vou em Get Started, eu vou falar, o meu Container Registry, ele é privado ou ele é público? Ele vai ser privado. Qual que vai ser o nome? Code FC Test. Por exemplo, você quer
colocar imutabilidade de tag ou não. Mutabilidade de tag é relacionada à questão do meu container. Se eu criar uma tag 1.0, eu não posso ter outra tag 1.0. Tá? A scanner de imagem, não quero nada disso. Encryption também não quero. Vou dar um create repository aqui. E depois que eu fiz o create repository, ponto. O meu container raster foi criado. Eu não informei um resource group. Por quê? Está associado à minha organização, que é a root. Eu não defini que esse account está em um organization unit específico, mas está associado, vamos dizer, ao recurso Elastic Container Register. Imagina que o meu resource group é justamente o agrupamento desse tipo de serviço. E aí aqui eu vou ter a listagem de todos os serviços de container registers que eu utilizo para minha organization unit ou para o meu organization root. Então é dessa forma que a AWS organiza os recursos. É bom deletar os recursos que você não vai utilizar no momento. Então é dessa forma que a AWS organiza os seus recursos. É muito importante que a gente saiba e que a gente entenda. Então, essa é a ideia de jogar num campo diferente daquele que a gente está acostumado a jogar. É preciso ir antes do jogo, se ambientar, entender os conceitos, porque a partir do momento que você entende esses fundamentos, você começa a entender questões de segurança, você vai começar a entender como vai ser feito, né, o billing dos recursos que você está utilizando, como que você pode restringir o acesso, como você pode organizar os recursos, né, e quais são esses os recursos. As abordagens de gestão dos recursos, né, e de gerenciamento é um pouco diferente, mas o conceito eles são um pouco parecidos. Então, antes de jogar fora de casa, lembre-se dos fundamentos, tente entender mais o seu ambiente. E se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nada do que a gente tem feito aqui no Code FC. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu comentário, vejo você no próximo vídeo aqui no Code FC.